E toda essa situação envolvendo o arcabouço fiscal também está atrelada a uma reforma, uma mini-reforma ministerial promovida pelo governo Lula. E o avanço da negociação para criar o Ministério de Micro e Pequenas Empresas segue dentro do governo federal, que tem como objetivo acomodar o PP e o Republicanos na esplanada. Esse ministério, inclusive, seria o 38º ministério criado pelo presidente Lula. Interlocutores do presidente indicam que ele está mais inclinado a criar a nova pasta do que alocar os novos aliados nos ministérios já existentes, promovendo troca e dança das cadeiras. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que a reforma ministerial deve ser concluída até amanhã. Embora os nomes já tenham sido confirmados, Lula mantém sigilo sobre a nomeação e também todas as trocas que são necessárias. As negociações têm se intensificado com reuniões planejadas entre Lula e Arthur Lira. Ontem, inclusive, os dois se reuniram para dar andamento a essas articulações. Claro que existia, né, Paula, todo aquele mal-estar causado entre o ministro Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Arthur Lira, depois das declarações do ministro Fernando Haddad. Dizem até que o Arthur Lira estava buscando algum motivo para colocar o pé no freio na votação e tramitação do arcabouço fiscal, justamente para ganhar um pouco mais de tempo e ganhar um pouco mais de espaço dentro do governo nessa conversa com o presidente Lula. Então ontem os dois se encontraram, conversaram sobre essa tramitação, sobre essa possibilidade, lembrando que o Lula deve anunciar até amanhã essa reforma ministerial, porque no domingo ele embarca para a África, vai ficar uma semana fora, e se Lula não bater o martelo até domingo, até antes de viajar, só na volta, e isso atrasaria muito o cronograma, traria muitas consequências negativas para o governo federal. A gente falou, sem arcabouço não tem PAC, sem arcabouço não tem orçamento, sem orçamento não tem o PAC, sem orçamento não tem reforma tributária. Enfim, tem uma série de coisas que estão atreladas à votação do arcabouço fiscal. Então, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara Arthur Lira, vai se reunir com alguns líderes na segunda-feira, vai articular tudo que precisa ser articulado e deve colocar em votação na terça-feira da semana que vem o arcabouço fiscal. Claro, se sair a reforma ministerial. Exato, Felipe, toda essa articulação aí, né, com certeza pesando muito até então, né, não ter tido essa discussão, inclusive do arcabouço fiscal lá na casa, justamente por conta dessa morosidade, dessa mini-reforma ali ministerial, do qual esses partidos de centro querem, né, e pedem ali ministérios, né, robustos, com grandes orçamentos, inclusive. O fato importante, né, em toda essa demora, em toda essa negociação, esse desgaste, que mesmo apesar do próprio deputado Cláudio Cajado ter dito ali, né, que já estaria superada toda aquela discussão, aquela sensibilidade, aquela rusga que acabou ficando em relação a Fernando Haddad e a Câmara que recebeu muito mal, inclusive, as falas ali de Fernando Haddad, quando ele disse, na verdade, ali que a Câmara estava tendo poder, achando ter poder demais, acabou tendo que recuar, voltou ali atrás, tentando, né, falar que foi um pouco mal interpretado. O Cláudio Cajado vem dizendo que ele tem crédito dentro da Câmara. A questão toda é muito sensível, né, porque sem este arcabouço fiscal, a LDO está parada. O governo precisa, de fato, desta aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Por quê? Caso, né, esteja ali, não aconteça realmente de fato essa aprovação do marco fiscal, enquanto não tiver essa aprovação do marco fiscal, a LDO ela estaria condicionada ao teto antigo. E aí, né, aí está o grande desafio e problema para o governo. Nas contas aqui de muitos especialistas, se for levado em consideração a regra antiga, ficariam faltando cerca de 200 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Então, com o teto antigo, o orçamento para o ano que vem ficaria impactado em 200 bilhões de reais. É claro que muitos analistas políticos acreditam que, de fato, vai ser aprovado, sim, este marco fiscal antes aí deste prazo expirar. São 15 dias, viu, Felipe? Na verdade, é toda essa articulação, essa liberação, inclusive, dos ministérios, esse andamento dentro da Câmara,
deve acontecer e precisa acontecer em 15 dias, é a data limite ali para que a LDO, então, seja discutida no plenário, dia 31 de agosto, né? Existe aí toda a expectativa que isso se resolva nessa reunião de segunda-feira, mas é isso, né? O próprio Arthur Lira ali e o Lula conversaram, querem chegar neste acordo, que essa mini-reforma aconteça antes dessa viagem de Lula, porque a gente viu que nas últimas 2 semanas, as pautas foram muito arrastadas. É claro, não são só essas pautas. O governo precisa de muitas outras pautas para destravar o lado econômico. Tem toda a questão da reforma tributária lá dentro do Senado, tem toda essa discussão do arcabouço fiscal, do voto de qualidade do CARF, dentro da Câmara. E é isso, na verdade, que o governo precisa para andar ali, para destravar, pelo menos, a pauta econômica dele, né? Pois é, Paula, e a grande questão é que tem muita informação ainda desencontrada, porque nessa reforma ministerial o governo tenta, né, dar afagos ao PP e aos republicanos. Ontem mesmo saíram algumas notícias de que o presidente Lula teria se encontrado com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, oferecido um ministério considerado inferior, com menos recursos, com menos orçamento, com menos abrangência, né? E menos, talvez até, prestígio dentro da esplanada, e que o Marcos Pereira não teria aceitado. Imediatamente ele foi nas redes sociais falando que não se encontrou com o presidente Lula, não recebeu nenhum tipo de aceno, não recebeu nenhuma oferta e que ainda estava negociando. Então, algumas informações acabam sendo passadas nos bastidores por fontes nossas, inclusive, e elas acabam sendo desmentidas de uma forma muito rápida e veemente ao longo, né, do próprio dia. Então, essa reforma ministerial, que poderia haver com a criação do 38º ministério, com um ministério menor, parece que republicanos e PP querem ministérios com orçamento, visibilidade e prestígio. Dessa forma, dar os votos necessários para que o governo tenha mais uma vitória dentro do Congresso Nacional, na Câmara principalmente, para poder andar com esse projeto do arcabouço fiscal. Parece que na segunda-feira tudo se resolve e na terça é votado, Paula, caso não haja nenhum outro deslize de parte a parte. Exato, até porque, né, o ambiente estava indo bem. Aí uma rusga ali acabou acontecendo pelas falas do próprio ministro Fernando Haddad. Então, assim, a gente vai percebendo, né, exatamente que essa questão da comunicação, ela é fundamental para este alinhamento, para essas questões fluírem, né? São 15 dias ali que o governo precisa, de fato, a colocar, né, o marco fiscal em aprovação para que a LDO, então, seja apresentada e votada. E, além disso, né, tem outras pautas também econômicas que são importantes ali, de arrecadação, inclusive, para o próprio governo.